Meus irmãos, bom dia na graça do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso penúltima devocional. E Deus nos proporcionou momentos incríveis e ainda está proporcionando. Os irmãos foram rápidos hoje, viu? A gente tocou, não foi, Giovanni? E em segundos os irmãos já estavam aqui. E ainda Juninho, bora, cultinho, bora, né, Juninho? Muito bem, Juninho. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Do 14 ao 17, para encerrarmos o nosso comentário sobre esta carta, sobre este livro de Apocalipse, que diz assim: foi uma carta escrita à igreja de Pérgamo, a igreja em Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, meus irmãos, aqui Jesus Cristo está repreendendo a igreja em Pérgamo. A mesma igreja que Jesus Cristo reconheceu a força deles, a perseverança deles, o fato deles não negarem a fé, mesmo diante de uma perseguição ferrenha e cruel. O Senhor Jesus Cristo está aqui repreendendo esta igreja. Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas contra Israel, a induzir o povo de Israel a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Aqui estava acontecendo o mesmo. Certamente a igreja conhecia a história de Israel, onde essa armadilha, ensinada por Balaão, levou à morte de 24.000 israelitas por conta dessa prostituição e dessa idolatria aos ídolos. Mas eu pergunto aos irmãos, nós não podemos comer comidas sacrificadas aos ídolos? É isso? Pode? Pode. E por que então o Senhor está repreendendo a igreja em Pérgamo? Porque estavam comendo comidas sacrificadas a ídolos. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 25. Alguém lê aí, por favor. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Percebem? Olha, vão ao mercado e olhe que na cultura aqui, grega, a maioria das comidas que se vendiam nos mercados eram comidas oferecidas a ídolos.
E aí, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nem pergunte, compre, leve para casa e coma. Comei de tudo que se vende no mercado. Não precisa nem estar perguntando, essa daqui foi oferecida a quem? A ninguém, então eu quero. Não. Coma de tudo que se vende no mercado. Quando o Senhor está dizendo que estava amaldiçoando os nicolaítas e aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, por comerem comidas sacrificadas a ídolos, é porque nas festas a César, ao imperador, o que eles faziam era cultos aos deuses pagãos. E a população comia, era um carnaval. Era o que hoje nós temos de carnaval. O carnaval é uma festa à carne, ao deus Baco, ao deus Bacanal, aquele que está liberado para comer e se fartar e fazer o que bem entende da sua vida. E aí é que entra a questão. Nós não devemos nos apropriarmos do carnaval, porque esta data é uma data reconhecidamente, atualmente, como uma data pagã. Não devemos nos utilizarmos. Observe o que Paulo aqui está condenando, na verdade, em 1 Coríntios, ainda o capítulo 10, agora do versículo 19 ao 22, o que é que diz, Julieta? É o mesmo capítulo, agora do 19 ao 22. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis... Não, vá, pode ler o outro aí. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso daqui Paulo está condenando porque alguns irmãos estavam entrando para as festas profanas, comendo lá com aqueles que comiam coisas sacrificadas aos ídolos. E Paulo diz, olha, o que dirá o indulto, o que dirá aquele quando passar na frente dessa festa, ou estiver curtindo lá e olhar você comendo com eles as comidas sacrificadas a ídolos? Eles vão entender que você está adorando aqueles ídolos. E aqui em Pérgamo, estava acontecendo mais que isso. Os irmãos em Pérgamo estavam sacrificando animais e levando para estas festas. Eles levavam uma parte do animal e aí desfrutavam com aquela festa profana e depois diziam, não, mas tem outra parte que nós vamos desfrutar na festa com os irmãos, no ágape com os irmãos. E aí o Senhor Jesus Cristo está condenando esse comportamento, porque o problema não é você comer a comida sacrificada a ídolos. O problema é que uso você faz dele, aonde você está, com que comunhão você tem usufruído desse alimento. É o mesmo que estamos fazendo aqui. Por exemplo, se quando vocês voltassem para casa, alguém que é inimigo do cristianismo, questionassem vocês, o que vocês fizeram no carnaval? Aí vocês iam dizer o quê? Adorando a Deus. No retiro espiritual, adorando a Deus. E se eles questionassem você? Ei, essa data não é de vocês. Era para vocês estarem trabalhando como em qualquer outro dia. Porque esta data é nossa, é o nosso carnaval. Como é que você usa o nosso carnaval para usufruir de seus prazeres com Deus? Na verdade, essa data nos pertence. O carnaval é nosso. E a gente ia responder o quê? Sim, mas você se afastou para se utilizar de um feriado que não é seu. A data é deles, porém o dia pertence a Deus. O problema é que a gente está no barco. Mas a gente não está participando. Certo. Mas observe, os profanos, os incrédulos, separam uma data para o Deus deles, e esses 3 ou 4 dias dessa data que supostamente
na mente deles pertence a eles, você vai, fecha seu comércio e vai na mesma data que eles marcaram, separar-se dos seus trabalhos, como eles estão separados, só que vocês estão fazendo algo que pertence a vocês, mas a data não pertence a eles. O carnaval não pertence a eles. Nós não estamos em período de carnaval porque estamos usando esta data para parar nossas atividades como eles estão. Porque se a gente for continuar na atividade da gente, não é atividade, porque a cidade está vazia, não tem ninguém na cidade. Ainda aproveita a mesma data, que não tem movimento, praticamente é morto na cidade, para refugiarmos agora na Deus, enquanto eles agora Satanás. Mas em relação ao porquê, o tempo que a gente tem, às vezes muitos têm comércio aberto ainda hoje. Não quer saber. Mesmo que não tenha movimento nenhum, eles já estão lá doentes, né? Aqueles doentes de mente que são precisíveis. Aham. E agora essas coisas, mas o cristão em si, infelizmente, aproveita esse tempo, você diz assim, porque não estão trabalhando. É. Mas se fosse trabalhar, eles não vinham. Não, então, mas ele poderia continuar questionando. Não importa o que. Se a gente não está comprando no seu comércio, é um problema seu. E faz o dia nós do Senhor. Isso, Aí a gente está fazendo para a glória dele. isso. Olha, entenda. Aqui, nessa parte, Pode ler. aqui tem, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Isso. Quer você coma, quer você beba, quer que você vá se retirar num feriado de carnaval, ou você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, porque todos os dias pertencem ao Senhor. O carnaval não pertence a eles, ou, melhor, o feriado de carnaval não pertence a eles. Ele não vem ser movido, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pronto. Justamente, tudo é do Senhor, ou seja, tudo pertence a vocês. Tudo, inclusive o carnaval, inclusive qualquer outra festa, inclusive qualquer outro feriado, não é para Baco, é para o Senhor. Qualquer feriado que vocês tiverem, seja o ímpio que criou, ou seja o cristianismo que criou, não importa, o que importa é que pertence a vocês. Tudo é vosso e vós de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, né? Seja Apolo, seja Paulo, quer seja a vida, quer seja a morte, as coisas deste mundo, tudo é vosso e vós de Cristo. Então nós precisamos ter essa consciência. Não existe carnaval no sentido profano de falar, mas existe este feriado de carnaval para nós descansarmos um pouco, buscarmos a presença do nosso Deus, adorarmos o nosso Deus e voltarmos para a nossa vida. O problema é que os cristãos na igreja de Pérgamo estavam se utilizando das festas do imperador para adorarem, não adorarem diretamente, mas para se misturarem à adoração dos imperadores. Não, então, de carnaval se envolve. Dizem que não, vamos lá adorar o Senhor e fazem. Outros, não, vamos evangelizar. Ô, minha gente, essas mesmas pessoas que estão no carnaval ali estarão nos seus dias evangelizar essas pessoas lá. Porque a pessoa que passa e vê o cristão lá, aí vai fazer como Paulo disse, vai olhar e dizer, ó, ele está na adoração a Baco, ele está fazendo todas as festas, pérolas aos porcos também, iam simplesmente ignorar aquele papel, nem iam ler e também não se dá para ouvir, porque o barulho é muito grande, não faz sentido isso. Sim. É verdade. Quase tudo podemos fazer, mas também, mesmo sendo de Deus, eu não vou lá brincar o carnaval. Porque, não, é carnaval, mas é de Deus, vamos fazer um bloco de Cristo e carnaval no meio. Não, tem que ter o discernimento desse sentido. Nem todas as coisas convêm. É verdade. Então, pode falar, Eda. Não é?
É. Ao contrário, o que a gente vê é justamente o inimigo usando as festas para atrair os evangélicos É. para tentar laçar eles. Como, por exemplo, no dia de São João, aí tem um dia que é bandas gospel. Em outras festas durante o ano, que tem alguma manifestação, não, vai ter um dia gospel. É. Para tentar atrair o público. É. Por exemplo, se os evangélicos não fossem em nenhum dia, esvaziaria uma festa, seria muito pessoal. É. Aí eles fazem isso já para atrair o povo. E a minha É. pessoa vai. Isso ainda é o mínimo, Éder. Que eles vão, fazem isso, atrai aquelas pessoas que compromisso que não vão ter, aí traz para dentro da igreja. É. Mas você pegar uma coisa e lá começar a fazer as mesmas práticas que ele fez lá fora, dentro da igreja, para manter aquelas pessoas. Por isso que as igrejas que falam a verdade é 5, 6, É. é 10, é 8. Não aguenta muito ouvir a verdade porque quer pular, quer É. gritar, quer se pintar, quer apagar a luz, É. para ficar piscando. Aí aqui não dá É. pra mim, não. O que mais existe é igrejas novas. Você passa ali em frente, toda escura, preta. Você não, só tem nome de cristianismo. E o mês de junho, lá o Vale da Bênção bota meu junho com Jesus é bem melhor. Só É. dor de forró. É, vê pra aí. Aí, é isso que... Atrai as pessoas, né? É atrair, para atrair. E é isso, obreiro Sandro, que Jesus Cristo está condenando, porque os que sustentavam a doutrina de Balaão era como se fossem aqueles que se infiltrassem na igreja para levar o povo da igreja para fora, para essas festas mundanas e se prostituírem, comerem as comidas sacrificadas a ídolos nessas festas de adoração aos deuses falsos. E já os nicolaítas não tem muita referência de quem eram eles, porém, é como se fossem aqueles que se infiltravam dentro da igreja para prostituir a igreja dentro. Era como se fossem, por exemplo, as meretrizes. Balaão, com sua doutrina, ensinou a Balaque como é que corromperia e Deus pesaria a mão contra o seu povo. Aí Balaão ensina a Balaque, Balaque pega as prostitutas e enviam. É como se os nicolaítas fossem esses que entram e agora se passam por crentes para prostituírem a igreja por dentro, que é, no caso, já que a gente não pode ir para o mundo, vamos fazer o seguinte, traz o mundo para dentro da igreja. Essa ideologia de, olha, o que é que o mundo gosta de fazer? Vamos botar aqui, só que dá uma roupagem de que é algo de Cristo, que pertence a Cristo. E aí o povo de fato vem, mas vem muito joio. E como Spurgeon dizia, ele dizia que haverá o tempo em que as igrejas vão parar de alimentar as ovelhas para entreter os bodes. Pode falar, Jureta. Chegou uma irmã lá, porque a gente não bota o forró lá. Aham. Só que é o forró, só assim, não tem falar. Normal, é. Assim. Aí ela chegou lá, me chamou a atenção, sabe o que é? Eu disse que uma coisa, assim, eu estava procurando que lá tem alguma coisa. Ah, E eu vi o que é essas músicas. Bota uns forró gospel. ah, Forró gospel, quer dizer que tu acha mais certo eu botar o forrozinho gospel aqui. ah. No ambiente, aí ela ficou bem desconfiada. Aí eu fui mostrar a ela, pronto. Ela É. respondeu. Não, A verdade, não sei o que, vê. é. Essas coisas Justamente. assim. Veja, jogar bola é pecado? Tem certeza? Tá o culto lá, a gente adorando a Deus e Sandro e Alemão jogando bola no meio do culto, não é não pecado? Ah! Peguei eles, hein, Eder? O irmão Carlos já... Opa, peraí. Em 2015, eu estava na igreja Vale da Bênção. E lá a gente fez aquela chapinha. Aí rompeu o ano, aí a gente foi para nós fomos para lá, né? Depois de muitos dias, né? Aí todo mundo na piscina. Aí justamente tinha esse, levaram um sonzinho. Aí começou a música gospel no ritmo de São João, né?
Não, vai misturando daqui a pouco. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. A gente olha as coisas do mundo, aí diz, não, vamos trazer para dentro da igreja e dar uma roupagem bíblica. Mas não tem como, porque aquilo pertence ao comum, ao cotidiano. O culto a Deus é estabelecido como Ele dita as regras. Agora, a sua vida do cotidiano, você não pecando, pode fazer qualquer coisa. Pode jogar bola, pode dançar, pode pular, pode dar cambalhota, pode tomar banho de piscina. Ah, mas e com que jogar bola, por exemplo, é pecado? Não, mas e quando o camarada entra na maldade para machucar, ou chama palavrão com outro porque o juiz roubou e tal? É pecado ou não é? Então é como você se utiliza e onde você está utilizando aquilo. Não é. Justamente. A bola na igreja foi parada, né? Secular você vai, vive sua vida. Então, aí veja. O que é que nós precisamos ter cuidado na música secular? Se eles estão quebrando a lei de Deus, se eles estão afrontando a lei de Deus. Se estão, então a gente descarta. Ah, não, mas não está falando de Deus. Ah, não, mas não está falando de Deus essa música. Ô, minha gente, até você conversa coisas comuns do dia a dia. E tio feijão, colher-se, eita, ó, vamos assar aquela carne e tal, ó, vamos almoçar e o almoço de ontem foi tão bom e tudo. Você não está falando de Deus, você está falando do seu dia a dia. E por que o dia a dia não pode ser cantado? Não é? Agora é lógico, fora da igreja. Dentro da igreja tem que ser como Deus estabeleceu. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Agora vamos ver a questão da vingança de Cristo. O que é que Jesus Cristo diz aí que vai fazer com eles? Primeiro, não com eles, entenda, a vingança de Cristo está sendo direcionada a quem aí? Apocalipse, capítulo 2, veja aí do 12. Juninho está ajudando aí, Julieta, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pronto. E aí, esse que tem a espada afiada de 2 gumes se levanta para vingar esse pecado que estava ocorrendo na igreja. Como é que ele diz? Arrepende-te. Pode continuar mais embaixo aí. Deixa eu ver aqui o versículo. O 15 e 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Veja, esse venho a ti não é a segunda vinda de Cristo, não. Quando ele vem julgar a todos. É o tempo presente lá. Jesus Cristo está dizendo, se você não se arrepender, eu venho a ti sem demora. Para fazer o quê? Com quem? Pelejará contra os infiéis com a espada da minha boca. Não é contra a igreja. A igreja estava pecando aqui na terceira marca de uma igreja fiel. Estava frágil o terceiro pilar de uma igreja fiel. Pelo que se percebe, eles pregavam todo o desígnio de Deus, que é a primeira marca de uma igreja fiel. Eles tinham e exerciam a administração correta dos sacramentos, a ordenança do Senhor Jesus Cristo, que é a segunda marca da igreja fiel, mas eles não tinham disciplina, que era a terceira marca da igreja fiel. Eles não disciplinavam aqueles que estavam se corrompendo. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, olha, é melhor vocês se arrependerem,
porque senão eu vou vir contra vocês e vou pelejar contra eles com a espada da minha boca. O que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte, olha, aqueles que se corromperam se arrependam. E vocês tenham consciência disso e disciplinem esse povo, porque senão eu vou vir, vou matar eles. Do mesmo jeito que as minhas testemunhas estão sendo mortas pela espada do imperador, eu vou matar eles, só que de uma forma pior. Não só o corpo, como também a alma, coisa que o imperador não tem alcance de fazer. Então, o que Cristo está dizendo, olha, se vocês de fato amam essas pessoas, se vocês de fato têm alguma consideração por essas pessoas, então levante-se imediatamente e repreenda. Exerça a disciplina contra esse povo. Pode falar, irmão. Aí eu vejo que na igreja o pastor era um homem de Deus, Antipas. Ele foi morto, mas renegou a fé. Isso. É. Morto dentro do touro de É. bronze É. e não renegou a fé. É. Uma pessoa com sabedoria que certamente ele ensinava a doutrina certa. Então é como se eles dissessem, vocês vão disciplinar o meu corpo, mas não vão dobrar a minha fé. Vocês vão tirar a minha vida, mas não vão tirar as minhas convicções. E se entregou para morrer por Cristo e recebeu ali a honra do louvor de Cristo sobre a sua vida. Assim temos que ser nós. Porém, se temos familiares, quem você considera? Faça isso até com quem você não considera e nem te considera. Faça isso até com teu inimigo. Repreenda-os para que eles se arrependam. Mas dizer que ama o papai, a mamãe, o irmão, o filho, o avô, o tio, o cunhado, dizer que ama os familiares e ver eles longe de Cristo e não repreendê-los, é lógico, de forma sábia, sadia, mostrando o poder de Cristo, a graça de Cristo, mostrando o quanto Cristo se aborrece da nossa vida distante dele, de uma vida de pecado. Não faz isso. Jesus Cristo está dizendo, eu vou voltar, eu vou vir logo. Antes da segunda vinda, ele vem espiritualmente para disciplinar, para punir o pecado. E aí depois, ai, mamãe, papai, meu filhinho, minha filhinha. Ei, pode ter sido uma correção do próprio Cristo, porque você que diz que amava, não corrigia. Então é como se Jesus Cristo estivesse dando uma chance, uma oportunidade para os fiéis exercerem a disciplina sobre aqueles a quem eles diziam que amavam. Mas amavam tanto, mais tanto, que pecavam. Não corrigiam. Ouça. Isso. Justamente. Deus está no controle e foi a vontade de Deus. Mas quando a pessoa não faz, a consciência Pesa. muito, você fica, né? É verdade. Tanto tempo eu passei como cristão, eu não sei se é meu pai, meu irmão, meu colega de trabalho. Meu colega foi brincar o carnaval, eu morri no carnaval. E eu falei, mas que ele ia morrer, eu tinha falado de Jesus. Geralmente acontece assim. É verdade. Aí veja, irmãos, o horário já terminou, mas como é o meu último momento com vocês, eu quero comentar rapidinho. Oi? Do versículo 17, que o Senhor diz assim agora, a recompensa. Jesus reconhece a fidelidade deles, Jesus aponta o pecado deles, e agora Jesus Cristo apresenta a solução para o pecado deles, e agora Jesus Cristo vai mostrar o resultado daqueles que se mantêm fiéis. Veja só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para os que acompanham ou pelo YouTube, ou estão na igreja lá em Bezerros, o que é que significa esse maná
que vocês receberão no céu. Que maná é esse? Sim, é o galardão, mas esse galardão é o quê? Lembram? O galardão, quem é o maná de Deus? Quem é o maná que desceu do céu? É o próprio Cristo. Então Cristo vai dizer, olha, você terá uma intimidade especial comigo. Você se alimentará de mim. Eu sou o maná escondido. Então você vai ter prerrogativas, você vai ter privilégios, você vai ter momentos agradáveis. Porque eu sou o pão que desceu do céu. Esse maná escondido, ao mundo, ele é revelado aos eleitos. E se você for fiel, lá ele vai ter momentos contigo que vai te alimentar de uma forma que você vai ficar maravilhado. E depois ele diz assim: lhe darei também uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que isso significa? Pedrinha branca. Olha, para a gente entender, é feito... o nosso presbítero Edivaldo deu no estudo sobre a hermenêutica, não é online para nós. O que você quer conhecer das Escrituras, você conhece através, primeiro, da própria Escritura. Depois você tem que conhecer o contexto e a cultura da época para você entender o que Jesus Cristo está querendo dizer ali. Existe, pronto, na questão da cultura, quando diz assim, eu darei a vocês o maná escondido, você tem que ir para o Velho Testamento, para lembrar de que o povo de Israel recebeu o maná do próprio Deus. Depois você vai do Velho Testamento para o Novo Testamento, onde Jesus Cristo diz, olha, Moisés deu maná a vocês e morreu. Eu tenho um maná, eu tenho um pão que eu dou a vocês e vocês vivem eternamente. Então aí você, então, Cristo está falando dele, alimentando ali aquele fiel dele, certo? E para entender a pedrinha, precisamos conhecer um pouco da cultura não só grega da época, como também de Israel. Como é, Éder? Pode falar. Principalmente. Isso mesmo. Aí veja, tem várias informações a respeito da cultura da época sobre essas pedrinhas brancas. Uma delas é que elas eram lançadas sobre os tribunais de justiça e significava a absolvição do réu. E a pedrinha preta era a condenação do réu. Então pode ser que Cristo esteja dizendo, olha, você é absolvido por mim. Essa pedrinha branca é a prova de que eu lancei sobre você a justificação. E ninguém pode mais te condenar. Também tinha aqui, na cultura da época, era um projeto branco feito de metal, de madeira ou de pedra, denominado tessera. Otorgava ao seu possuidor certo privilégio na sociedade. Não obstante, a durabilidade dele aí é questionável. Porém, no céu será eterno. Então, se Cristo está se referindo a essa cultura aqui, tipo dizendo, olha, eu vou dar a vocês certos privilégios que vão durar para a eternidade. É possível. Outra forma também, em Pérgamos, nos dias de João, existiam edifícios que eram construídos com pedras marrons escuras. E alguns decretos que relatavam o que essas pessoas fizeram de bom na sociedade eram colocadas como escrita de referência à pessoa. Era uma forma de louvor para a pessoa. E também na cultura de Israel, não é? Tinham pedrinhas. Quantas pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote? 12 pedras. Cada uma representando o quê? Uma tribo de Israel, representando as 12 tribos de Israel. Então pode ser também uma referência de Jesus Cristo dizendo que ele, essa pessoa, receberá o privilégio de estar bem próximo dele.
como que aquela pedrinha preciosa. E nessa pedrinha teria um nome. O interessante é que não é só você que receberá um novo nome, que ninguém conhece. Jesus Cristo também recebeu um novo nome do Pai, que ninguém conhece. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo, olha, você vai se tornar tão íntimo meu, que o que eu tenho você terá. Então, meus irmãos, é importante que a gente honre o nome de Cristo, como a igreja de Pérgamo, em Pérgamo fez. Sabe, se mantendo fiel, zelando pela doutrina, não negando a fé, mas não esquecendo de disciplinar, primeiro a nós mesmos, quando pecamos, e depois aqueles a quem nós dizemos que amamos. Ah, mas e o inimigo? E você diz que odeia seu inimigo? É porque você está pecando. Porque Jesus Cristo mandou fazer o que com o inimigo? Amar. Então, até o inimigo você tem que amar. Então, até ele você tem que repreender. E, se mantendo fiel, nós teremos momentos especiais com Cristo, se alimentando do próprio Cristo. E também seremos honrados por ele, recebendo uma pedrinha que terá um nome que ninguém conhece. Mas será um nome honroso, um nome que fará com que você entenda o quanto Cristo te honra. Como, por exemplo, ele honrou a igreja em Pérgamo, relatando os pontos bons que ela tinha, fiéis que ela tinha. Como, por exemplo, ele testemunhou a respeito de Antipas, sua fiel testemunha, que morreu e não negou. Nós receberemos isso, se também formos fiéis. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos cantar ao Senhor um hino. E depois eu quero pedir ao obreiro Sandro que venha nos conduzir em oração. Aí você pode orar aqui, Sandro, com o microfone, viu? O hino de número 19. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos
filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Oremos agora, fechamos nossos olhos. Grande e eterno Deus, maravilhoso Pai, eterno, bondoso, longano, misericordioso, fiel para com a tua igreja. Como é bom podermos estarmos reunidos no mesmo Espírito, te louvando, ouvindo a tua voz, a tua palavra. Que esses momentos, Senhor, faça produzir frutos em nossas vidas, Senhor. Que ao sairmos daqui, mais tarde, tudo que foi ouvido aqui, possa estar trabalhando através do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que nós não sejamos iguais como chegamos aqui, mas transformados mais e mais pelo teu Espírito. Que os alimentos espirituais que nos desse aqui, Senhor, possa estar fortificando o nosso espírito para voltarmos à nossa caminhada comum. E dedicarmos muito mais a nossa vida ao Senhor. Porque sabemos que esses momentos foi precioso na tua casa, como igreja reunida. Ajuda-nos, Senhor, a sempre colocarmos em prática, seja algo que seja sempre real e verdadeiro em nossas vidas. Não apenas entre em nossos ouvidos físicos e carnais, mas entre nos nossos ouvidos espirituais e possamos abrir os nossos olhos espirituais, que o nosso espírito possa estar cada dia mais sendo fortificado, renovado, para a tua glória, Senhor. Obrigado por esses momentos maravilhosos. Obrigado pelos irmãos a qual o Senhor trouxesse para estar conosco. Porque sabemos que antes de viermos a existir, esse momento já estava determinado pelo Senhor. E nós cremos assim. E por isso e por muito mais, somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo também te pedimos agora pela alimentação, a qual também é vinda do Senhor, para alimentar os nossos corpos. Sabemos que não somos merecedores. Sabemos que tantos estão aí peregrinando sem ter o que comer, vivendo como animais debaixo de viadutos, de pontes, catando lixos. E às vezes não reconhecemos e somos ingratos com o Senhor. Sabendo que aquilo que nós precisamos, necessitamos, o Senhor tem nos dado, ó Pai amado. Principalmente a tua palavra, que é a principal para aqueles que verdadeiramente creem no Senhor. Por isso, obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Ai, né, gente? Junta as vozes. Junta todas as vozes, né? Aí eu não sei. A música eu já não sei. Junta as vozes eu não vejo letra. Eu escuto letra. Aí por isso que muitas vezes eu tenho que ver